Ok, irmãos, aí agora, Luiz Amalfi. Estamos aqui, boa noite, irmãos. Eu queria só falar uma coisinha um comentário sobre o que você falou quando você estava dando graças ao Senhor pelo nosso tempo aqui, Dal. E você falou uma coisa que é muito importante. Você falou assim, nosso Deus e Pai, graças pela tua verdade. Pela tua verdade, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a verdade de Deus, como o próprio nome fala, né? A verdade divina, ela não é nossa. Ela é nossa enquanto nós estamos junto, né? E no lugar aonde o Senhor depositou essa verdade, que é o quê? Que é a Assembleia. A Assembleia é o depósito da verdade, né? E é interessante isso que você falou, de a verdade de Deus, né? Dá-nos conhecer a tua verdade, não é a nossa verdade, porque muitas vezes nós temos uma verdade, né? Naquilo que eu creio, naquilo que eu acho, nos meus pensamentos, né? E eu estava ouvindo uma gravação do irmão Bill Orr, elas estão sendo disponibilizadas naquele site Conferências Bíblicas. Então, está sendo colocadas lá outras gravações que a gente tinha e foram colocadas só as conferências de 2000 para cá, né? E agora estão sendo colocadas as anteriores. E hoje não, ontem, eu estava ouvindo uma que o Bill fala assim, que ele faz uma pergunta assim para os irmãos, né? Foi uma reunião lá em Loulé, em Portugal. Eles foram para lá, ele e o Pisinato foram para lá em 97. Em 97 para 17 já faz 20 anos, né? E o Bill fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, irmão, quanto que vale uma ideia minha? Né? E a resposta, ele falou assim, uma ideia minha vale a mesma coisa do que uma ideia sua. Ou seja, não vale nada. O que vale é a ideia, é a verdade que nós temos na palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, isso me chamou a atenção, quando você falou de que o Senhor nos dê a conhecer a tua verdade, né? Quando você estava se dirigindo a Ele, você falou, dá-nos conhecer a tua verdade. É isso que nós devemos procurar, irmãos. A verdade de Deus, não a minha verdade. Né? Porque a minha verdade não vale nada. Vale tanto quanto a tua. Ou seja, nada. Diante de Deus, a verdade dele é que vale. Né? Me lembrou, irmão Luiz, o versículo em João 17, na oração do Senhor, no Getsemane, no verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem também um versículo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15. 14, só para contexto. Paulo fala assim para Timóteo, escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa,
Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza, ou a base, da verdade. Então, a Assembleia, ela é a coluna, né, o que fica em pé, e a firmeza, onde essa coluna está firmada, onde ela está estabelecida, é a Assembleia. Esse é o lugar do depósito da verdade que Deus deixa aqui na Terra, a Assembleia. E isso contém, né, a Assembleia, o Senhor coloca a sua verdade na Assembleia. Uma vez meu irmão falou uma coisa interessante, que eu posso compartilhar, eu posso desfrutar dessa verdade enquanto eu estou reunido ao nome do Senhor Jesus. Mas se eu saio, por algum motivo, né, eu deixo a Assembleia, eu não levo a verdade comigo. Mesmo que eu conheça muita coisa, a verdade eu não levo. A verdade fica na Assembleia. Por quê? Porque a verdade não é minha. A verdade, como o irmão orou, né, a verdade é de Deus. Amém. A irmã Rita de Cássia tem uma pergunta. Oi, irmão, boa noite. Minha irmã me tirou uma dúvida, por favor, se for possível. Minha irmã, tem uma irmã minha que esteve aqui, aí ela fez uma pergunta que eu fiquei assim, pensativa, porque ela disse que tudo que acontece, ela diz assim, Deus está no controle, Deus está no controle. Aí chegou o irmão e fez, minha irmã, isso é errado você falar que Deus está no controle, porque como é que Deus está no controle se tem tanta coisa ruim acontecendo? Então isso é errado, você está falando isso. Aí ela me botou para pensar, porque ela disse que a criança não estaria morrendo, tá, etc, etc, entendeu? Aí eu queria tirar uma dúvida, meu irmão, se puder me dizer alguma coisa aí. É muito importante essa pergunta, Rita, porque a gente escuta falar isso, né, sempre, né? O Senhor está no controle, o Senhor está no controle, irmão, fica tranquilo que o Senhor está no controle, né? Afinal, o Senhor está no controle do quê? Né? Talvez essa seria a pergunta. O Senhor está controlando, sim. O que ele está controlando? Ele está controlando os resultados das ações dos homens. Né? Então, o homem, ele é responsável por o que ele faz. E Deus controla os resultados. Né? Por exemplo, né? Aliás, esse assunto, essa pergunta é interessante porque nessa reunião que o Bill Orr falou, que eu acabei de mencionar a vocês, né? O Bill fala exatamente isso que você perguntou agora, Rita. E ele dá o seguinte exemplo, né? Nessa reunião que ele fez lá em Loulé, Portugal, em 87. Aí o Pise gravou e aí ele me deu a fita e eu coloquei lá hoje. Se vocês quiserem ouvir, é muito boa, muito boa. O Bill falando, o Senhor deu uma sabedoria muito grande para esse irmão. Muito bom. Está lá no site conferenciasbiblicas.com.br www.conferenciasbiblicas, tudo junto, sem acento, .com.br. E aí, o que o Bill fala, inclusive dando esse exemplo? Ele fala o seguinte: imagina que nós estamos aqui no salão de reunião, né? Que eles estavam ali, e passa uma pessoa na rua e joga uma bomba acesa aqui dentro do salão e pega o carro e foge. Né? Deus não
controla a ação dessa pessoa que fez isso. Então, a pessoa que jogou, por exemplo, né, nesse exemplo que ele deu, essa bomba, ele é responsável 100% por aquilo que ele fez. Agora, Deus vai controlar as consequências ou os resultados dessa ação. Entende? Então, aí, a bomba vai estourar? Isso é outra questão. Deus vai controlar os resultados. Então, quando a gente fala, né, Deus está controlando as coisas, o que Deus está controlando? Ele está controlando os resultados das ações que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes, né, por exemplo, um outro exemplo também, que um irmão uma vez estava doente e ele foi consultar um irmão na mesma assembleia dele, que era médico. E aí ele foi lá no consultório do irmão e falou: irmão, eu estou com um problema assim, assim e tal, e falou para ele, fez a descrição ali do que ele estava sentindo, né? O irmão médico falou assim: irmão, provavelmente você está com X, né? Você está com esse problema, e eu vou dar esse remédio para você. Esse remédio, no incrédulo, normalmente ele funciona e resolve rapidamente o problema. Num cristão, eu não sei qual é o efeito que esse remédio vai causar. Por quê? Porque Deus está controlando os resultados, né, das ações. Então, muitas vezes o Senhor quer, por exemplo, né, por meio de um remédio, um exemplo, né, que uma vez um irmão deu, eu lembro disso, Deus vai controlar o que Ele quer fazer. Então, aquele remédio vai causar efeito? Não sei. E se ele não tomar remédio, vai causar efeito? Também não sei. Deus está controlando. Então, de certa forma, Rita, nós podemos dizer, Deus está no controle. No controle do quê? De todas as coisas, para que o propósito dele fique firme. O propósito de Deus fique firme e um dia o Senhor Jesus, o seu Filho amado, governe esse mundo como o Filho do Homem, na dispensação da plenitude dos tempos, né, que fala em Efésios 1:10. Efésios 1:10 é o versículo principal da Bíblia. Né? Ele é o porquê que tudo está acontecendo da forma com que está acontecendo. Por exemplo, vamos ver aqui, Efésios 1:10. Ou 9, né? Talvez 9, só para contexto. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, ou a sua boa vontade, que propusera em si mesmo. Qual é o propósito, né, de Deus? De tornar, esse tornar não está bom, né? Porque tornar parece que é uma coisa que estava, deixou de estar, agora vai estar novamente, né? Então essa palavra tornar não está boa nesse versículo. Então, o que propuseram em si mesmo de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, o Senhor Jesus, ele vai reinar supremo em toda a criação, tanto nas coisas que estão nos céus como as que estão na terra. Então, ele vai ser, essas coisas que estão nos céus, é a parte celestial do reino. E os que estão na terra é a parte terrenal do reino. Né? Então, haverá um povo celestial, a igreja e todos os arrebatados, os redimidos do Antigo Testamento e os santos também martirizados, né, na tribulação, farão parte da companhia celestial, e aqueles que
receberem o testemunho da pregação do Evangelho do Reino, e as 12 tribos farão parte da companhia terrenal no milênio. Então Deus está caminhando para que esse propósito se cumpra. Não é? Então, voltando lá no Jardim do Éden, né? Quem é responsável pela queda? Adão e Eva, e Adão principalmente como cabeça. Não é? Só que o que Deus fez? Deus está controlando os resultados da responsabilidade do homem para que um dia ele congregue em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então Deus está controlando, né, esses resultados para que tudo aconteça da forma com que ele planejou. Eles planejaram, né, o Deus, os três, né? Hoje nós temos essa revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô, Luiz, dentro desse assunto aí, a Adriana até perguntou, né? Deus, ele, no controle, vamos dizer assim, né? No controle de Deus existe a vontade de Deus, né? E existe também a permissão de Deus nisso aí. Por exemplo, no caso de Jó, né? Deus queria tratar com Jó algo que ele, Deus, sabia que tinha no coração de Jó. Então Deus permite que Satanás vai e que ele vá e ele faça tudo o que ele fez, né? Ele é um instrumento, na verdade, que Deus utiliza para tratar com Jó, e você percebe que depois do capítulo 2, não sei se é 2 ou 3, você não vê mais a palavra Satanás no livro de Jó. Então ele faz aquilo, ele cumpriu aquilo que Deus permitiu ele fazer, e ele sai de cena, e agora Deus vai trabalhar com Jó, e no fim, Jó é abençoado. Uma bênção muito maior do que ele tinha antes de ele passar, né, por todo esse ensino que ele teve quando o Senhor estava tratando com ele. Então Deus, ele controla todas as coisas, ele controla os resultados, ele é Deus, né? Ele pode fazer todas as coisas para que a plenitude dos tempos, Cristo reine sobre todas as coisas. Então tudo está caminhando para isso, né? Deus nunca ele é frustrado pela falha do homem. Então a igreja, né, nós vemos a questão de hoje, nós estamos vivendo esse tempo de Laodiceia, onde tudo é morno, né, todo mundo, né, e infelizmente nós também estamos passando sobre esse tempo, porque esse tempo é o tempo que toda a cristandade está passando, e nós podemos ser muito influenciados, né, por isso, o Senhor nos guarde, né? Mas não é pela falha da igreja que Deus está de alguma forma frustrado, né? Nós vemos, por exemplo, o Senhor Jesus lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, ele não está frustrado com o que está acontecendo, ele está com o controle de todas as coisas, e ele está falando assim, olha, se você não fizer, eu vou fazer aquilo. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, alguém que fala assim é alguém que tem pleno controle do que está acontecendo, né? Se não te arrependeres, eu tiro o castiçal, né? E várias vezes o Senhor vai falando nas cartas, né? Dentro do versículo que o irmão colocou aí também, de Efésios, né? Geralmente as pessoas têm sempre esse dizer assim, é que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito assim assado, mas
A palavra fala que Deus só tem um propósito, né? Que é de glorificação completa do Filho dele, congregar todas as coisas, como o irmão leu aí em Efésios. O irmão poderia comentar um pouco? O propósito de Deus é algo que Deus resolveu, definiu na eternidade. Não é algo que ele está de acordo com o que o homem está fazendo e agindo e caindo e falhando, então Deus vai consertando as coisas. Não, não é isso. Deus tem um propósito. Esse propósito é eterno, né? Se eu não me engano, acho que é Romanos 16, deixa eu ver se é isso. Romanos... Não, aqui fala do Evangelho que desde os tempos eternos. No 26, né? Romanos 16, 26. Fala do mistério que desde os tempos eternos. Existe um... Deixa eu ver se eu acho o versículo. Deve ser 2 Timóteo 1:9. Ah, pode ser sim. Existe o Deus eterno, o Filho eterno, o Espírito eterno e o propósito eterno. Onde que você falou que é o... Como chama? 2 Timóteo 1:9. Vamos ver, põe para nós ali, por favor. Quer ver? Pega na na corrigida. Acho que é na corrigida que fala, não é? Timóteo 1. Aqui fala de tempos eternos, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, é Efésios 3:11. Efésios 3:11. No 10, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, Deus teve esse propósito em Cristo. Nele, o propósito de Deus está sendo cumprido. Lembra aquele versículo que fala que Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, Ele é o centro dos propósitos de Deus, desse homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que fala lá em Efésios, né, de congregar nele, em Cristo, todas as coisas. Então, ele é o centro da... Né, a gente ouve, né, essa frase, né, que acho que foi a irmã que falou, né, de que nós temos Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem o mesmo propósito na vida de todo cristão. Qual é o propósito de Deus na minha vida e na vida de todos os cristãos?
fazer-nos semelhantes a Cristo, nos conformar a Cristo. Esse é o propósito que Deus tem na vida de todo mundo. Então não é um propósito, Deus tem um propósito que você vai ser uma pessoa assim, você vai ter não sei o quê, e você vai viver não sei aonde. Não, não é isso. Não é isso, são circunstâncias que Deus permite acontecer na nossa vida para que o propósito que Ele tem em nós de nos conformar a Cristo seja cumprido. Não é? Então esse é o propósito comum de Deus em todos. E o propósito de Deus eterno é que Cristo domine, né? Ele é o Filho do homem. Por isso que Deus, quando cria Adão, ele criou Adão e deu toda a autoridade para Adão, né? Por isso que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Imagem fala de representação, e semelhança fala de capacidade de entendimento, né? Então, semelhante, nós seremos semelhantes a Cristo. Então, nós vamos ter condição moral de entendê-lo, condição intelectual, por assim dizer, de entendê-lo. Então, nós somos semelhantes a Ele, né? Então, isso é o que diz, isso que é semelhança, né? E a outra é a imagem. Imagem, o que é? Representação. Então, Adão era para ser representante de Deus aqui na Terra. E ele, logo, né, na primeira semana, ele cai. Primeiro, Deus nem chega a descansar, e ali já vem a queda e ele continua trabalhando, né? Por isso que o Senhor Jesus fala, eu e o Pai trabalhamos até hoje, né? E então quando o homem cai, o propósito de Deus continuou, o propósito de Deus não mudou. O que muda foram os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus mudaram para com o homem, né? E agora, então, Deus tira o homem do jardim, faz o homem plantar e colher com dor, né, na sua vida, né? E nós testemunhamos até hoje, né? Muitas vezes nós não plantamos, né? Mas nós vamos trabalhar e trabalhar é difícil, é complicado, o chefe, o trabalho em si, né? Suor do rosto, com certeza. Todos os irmãos sabem o que é isso. Mas o propósito de Deus com relação a Cristo permanece, né? O que é muito melhor do que qualquer imaginação nossa, né, irmão? De achar que tem algum propósito para a gente. Sermos semelhantes ao Filho de Deus, existe alguma coisa melhor do que isso? Com certeza, Dal. Deus tem sempre, sempre o melhor para nós, né? Nós somos muito limitados em imaginar, né? Então, por mais que nós possamos imaginar algo bom para nós, com certeza Deus tem o melhor para nós, né? Oi, irmãos. Boa noite. Eu acredito também que quando na cristandade se ouve muito essa frase, Deus tem um propósito na sua vida, geralmente, e eu sempre escutava nesse estilo de conversa, que era um propósito em caráter terreno. Os irmãos podem perceber, aqueles que já foram de denominação, né, já se envolveram no meio, vai saber o que eu digo, porque quando fala assim, irmão, Deus tem um propósito na sua vida, geralmente aquele que está ouvindo, né, vai interpretar como, Deus quer que eu tenha um bom trabalho, que eu tenha uma boa família, Deus tem um propósito sobre mim. Só que é nesse sentido israelita, de bênçãos terrenas. Então, confundir muito esse termo.
Agora quando... um outro ponto também interessante, que o irmão Luiz falou do propósito de Deus, que nós vimos que é congregar Cristo em todas as coisas, para que Cristo tenha todo o domínio sobre tudo e todos. Esse é o propósito de Deus. Agora, quando se trata sobre da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus sobre as pessoas? Isso é citado, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 2. Vou compartilhar aqui, Dal, já aqui. Quando se fala da oração, né, a exortação sobre orarmos por todos os homens, aí no verso 4, tem essa seguinte orientação. Esse versículo, verso 4. Que quer, porque a gente está falando de Deus aqui, né? Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui se trata da vontade de Deus sobre as pessoas. Então, não é questão de Deus ter um propósito na minha vida para eu ter um bom emprego. Isso é coisa limitada. Isso é pensar somente olhando para o chão, né? A vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, se livrem da condenação do julgamento de Deus. E não somente isso, mas que venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus não é nem só que a pessoa saiba que está salva em Cristo Jesus, mas também que cresça cada dia mais no conhecimento da graça, que é, inclusive, a orientação que o apóstolo Paulo dá, praticamente, na maioria das epístolas, né? Crescei no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus, né? Agora, quando se trata do propósito, vem relembrando, né? A vontade de Deus é glorificar o Pai, glorificar o Senhor Jesus Cristo em tudo e em todos. Esse é o propósito. Mas a vontade de Deus sobre os homens, o que ele deseja para os homens é isso aí. Não é questão de ter bênçãos terrenas, Deus quer que você tenha um carro. Isso é pensar muito pequeno. Então, o propósito e a vontade de Deus, em nenhum momento no Novo Testamento, né, para essa dispensação da graça, é limitado a esses tipos de pensamentos de bênçãos terrenas. Deixa isso para a lei e para o povo judeu. Bom, Luiz, você falou sobre o propósito de Deus para o cristão, né? Que foi torná-lo semelhante, né, a Cristo, né? E aí eu lembrei aqui no versículo que eu estava lendo hoje, né? Se a gente não lê, a gente não lembra, né? Mas Romanos 8, 28 fala assim: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você poderia comentar sobre esse versículo em relação a isso, isso que você falou sobre o propósito de Deus para o cristão? Interessante que eu estava pensando nesse versículo também um pouco mais cedo, quando o irmão Luiz estava falando. Aí, Wesley. Muito obrigado, Wesley. Estou avivando sua memória, Val, que você está muito velhinho. É exatamente isso, né? Esse versículo 28 e o 29 é exatamente o que Deus quer fazer conosco, né? O 29 fala, para serem conformes à imagem de seu filho. Então, quando fala que nós sabemos, no 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando fala todas as coisas, são todas as coisas. Né? Quais coisas que contribuem para o bem do cristão? Todas. As boas, segundo o nosso apreço, né, vamos dizer assim, e aquelas que aos nossos olhos são más. Né?
Mas, na verdade, elas não são más. Por quê? Porque elas vão fazer com que nós sejamos conformados, né? No versículo 29 fala assim, para serem conformes ou conformados, tomado a forma. Sabe um bolo? Você pega a forma, daí você coloca a massa, e a massa toma a forma da forma, não é? E aí o bolo, você assa o bolo, na hora que você vê o bolo virou a forma da forma. Não é? Então Deus está fazendo em nós, por meio de tudo aquilo que acontece na nossa vida, Ele está nos conformando, nos fazendo conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, muitos iguais a Ele. Né? Irmão, o que é a semelhança entre os irmãos, né? Praticamente falando de um pai e uma mãe aqui na Terra, né? Então, os irmãos, eles nascem, embora que eles sejam indivíduos, né? Eles têm as suas características, mas eles têm características que são comuns a todos eles. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma cor do olho, ou o nariz, ou é mais alto, ou é mais baixo, enfim, tem uma semelhança da família. E Deus quer que nós sejamos também semelhantes, né? Tenhamos semelhança com a família, tenhamos comunhão para entender, quando um fala, todos entendem. Né? Então, muitas vezes, numa família, né, o pai fala, todo mundo entende. Então, Deus fala, né, muitas vezes, por meio da sua palavra, no meio de um irmão, e todos entendem o que está falando. E, no fim, quem que está sendo glorificado, engrandecido? O Senhor Jesus. Isso é muito importante, né, no ministério, que apenas Ele apareça, né? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque Ele é... O Bill estava falando também nessa reunião, né? Está vendo tudo na minha cabeça aqui. Acho que minha cabeça está melhor do que a do Dal, né, Michel? O Dal estava meio esquecido. Tô decano. Decano, né, Dal? O Bill estava falando uma coisa interessante, tá vendo? Eu fui brincar, agora esqueci o que eu ia falar. Pronto, tá vendo, Dal? Vamos dar as mãos. Ainda bem que nós vamos ser transformados, Dal. Ai, que coisa. Mas o Senhor, ele vai ter a preeminência. Por isso que fala que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, né? Então quer dizer que então primogênito, então ele foi criado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é primogênito por importância. Ele é o primeiro entre, por isso que fala aqui, né? Primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito. De que criação? A criação de Adão? Não, da nova criação. Ele é o principal, o primeiro em importância. Ô Luiz, você estava falando que o Bill na reunião ia falar algo semelhante que você estava dizendo aí sobre todos os irmãos falam, um irmão fala e todos entendem e... Agora, Estou melhorando. Eu tinha esquecido, agora eu lembrei. O Bill fala uma coisa interessante nessa reunião. Ele fala assim, muitas vezes o homem tenta fazer coisas para Deus e ele tenta impressionar a Deus, né? Às vezes nós vemos homens tentando, e a gente também, às vezes, né? Precisamos confessar que às vezes eu tento impressionar a Deus com as coisas que
que a gente faz, né? Isso é uma grande bobagem, né? Por quê? Ele fala assim, Deus já tem o seu herói. Ele tem um herói só. E esse herói, ele é tudo para Deus. Deus tem toda a alegria nesse homem, né? Então é nele que, se nós estamos nele, irmãos, nós temos tudo, porque ele é o objeto, né, do amor de Deus, do prazer de Deus, da alegria de Deus, é Cristo. E se nós estamos em Cristo, imagina só o nosso privilégio que nós temos. Então, a alegria que Deus tem em Cristo, Ele pode ter em nós, porque estamos nele, né? Logicamente que nós estamos numa condição ainda, né, aqui terrenal, a carne dentro da gente nos atrapalhando, né, a nossa comunhão, desfrutar daquilo que nós já temos, né? Mas um dia isso tudo vai passar, irmãos. As coisas velhas vão passar, a carne sai da gente, nós seremos completamente para o Senhor, né? Então vai ser um momento ímpar, né, o arrebatamento, né? Tem também uma coisa, você falou, meu irmão hoje falou aí sobre o Senhor Jesus como o herói, né, o grande herói de Deus, né, o único e grande herói de Deus, Pai. Nesse mesmo capítulo aí de Romanos, mais na frente, aí eu tô falando para os irmãos, né, que às vezes ficam com aquela, que são influenciados aí por essa má doutrina, dizendo que o cristão pode perder a salvação, ou que pode deixar de ter o favor de Deus depois que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Mas aí, nos versos 11 e 12, fala assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E aí Paulo continua discorrendo, né, que essa palavra aí é maravilhosa, os irmãos depois podem ler, mas a gente vê aí, ó, Deus deu seu próprio filho, aquele que era o mais, vamos dizer assim, precioso para ele, né, ele deu por nós, né, e se ele fez isso, né, nesse grande amor, né, como é que depois de você crer nessa ação de Deus e crer no que o Senhor Jesus fez, né, e a palavra dele está dizendo aí que depois que a gente crê, né, ele fala que nos dará também com ele todas as coisas, com o próprio Senhor Jesus, né? Um dia, quando o Senhor, como o irmão falou aí, né, aí o Senhor Jesus vem, vai levar a sua igreja, vai ter as bodas lá, e depois, né, no final lá da tribulação, o Senhor Jesus vem com sua esposa para reinar, né, e implantar o milênio aqui na Terra. E nós, a esposa, né, vamos estar refletindo e manifestando essa glória do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei o que é que os cristãos ficam aí atrás de glórias terrenas, coisas terrenas, né? Aqui, quando o Senhor tem coisas muito maiores e melhores para nós, né? E descansar, né? Descansar nessa palavra aí que diz que Deus, né, nos dará todas as coisas, já tem nos dado, né, bênçãos celestiais infinitas e maravilhosas de sermos feitos filhos dele, né? E é descansar nisso, porque esse amor é grandioso de Deus. Ninguém pode arrebatar, né, os filhos dele das mãos dele, né? O próprio Senhor Jesus falou isso. Só isso, irmãos. E o verso 33, irmão Wesley, já deixa bem claro esse assunto para a gente, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pronto, irmão. Se Deus já justificou, quem é o homem abaixo aqui na terra para nos dizer alguma coisa contrária?
Então a gente pode passar aqui para a pergunta da irmã Rita. Deixa eu ver se a irmã Rita ainda está aqui. Rita, você levantou a mão, acho que cansou aí, depois baixou. Quer fazer a pergunta, Rita? Foi ela quem fez mais cedo, Dal. Ah, foi Rita que fez mais cedo a primeira, né? Ah, isso mesmo. Então, Não, é porque eu esqueci de baixar. Depois da pergunta que eu fiz, eu esqueci de tirar. Depois me lembrei e tirei a mãozinha abaixo, entendeu? Ah, certo. Então foi José Nilton. Oi, irmão Dal, rapidinho. O irmão Oi. Luiz Amalfi falou de que Deus não se surpreende, né, com os nossos feitos. E eu lembrei da passagem em Efésios 2, verso 10, quando está falando da fé, né, que é um dom de Deus. E aí, deixa eu ver aqui. No verso 10 fala assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, como é que Deus vai se surpreender quando andamos nas obras em que Ele mesmo preparou já? Ele fica feliz, né? Ele fica tranquilo quando vê um dos seus andando nas obras que Ele preparou, mas se surpreender não vai, porque Ele já tinha preparado. Até nisso, Deus tem controle em nossas vidas nesse sentido, né? José Nilton, quer colocar alguma pergunta no chat aí? Ou no chat, né? Tô aprendendo a falar inglês. Tá certo, Luiz Amal? Chat, né? É para eu ler, né, Dal? Tu nem pede mais, né? Poxa, Michel, ainda Já tá bem na cara para eu ler. que você já sabe. É. Já tá no automático, Michel. Tá no automático. Nem pedi, eu já tava lixando a unha, já esperando eu ler. Tô pagando. Irmão, essa expressão, Deus tem um propósito para cada um. Pergunto, o diabo pode citar as escrituras de Deus para alcançar seus propósitos? Tivemos exemplos práticos no curso dos tempos. Deus procede o controle dos resultados dos homens e também deve fazê-lo para com o diabo? A situação de Jó pode ser citada como sendo o resultado final de sua história, dado tudo em dobro, como o controle de Deus para o resultado? Então pode-se dizer que as mortes por Covid-19 já estavam previstas por Deus a acontecerem e o controle do resultado seria para os que se contaminaram e não morreram na carne, e os que morreram, acredito que ele quis dizer aqui, na carne, pode ser porque aquela pessoa já estava passando o que não devia, sendo este último um irmão. Então, vamos para a primeira pergunta, né, irmão? A primeira, o diabo pode citar as escrituras de Deus para alcançar seus propósitos? Ele fez isso com o Senhor, né? Então a primeira é sim. Com Eva também, né? Com Eva, ele não citou a escritura, né? Ele colocou em dúvida o que Deus havia dito, né? Mas a escritura em si, o diabo cita para o Senhor na tentação do Senhor, né? Irmão, eu falo no sentido de ser a palavra de Deus. Ah, tá, sim, nesse sentido, sim. Se bem que aí ele na verdade, o diabo não cita, no caso de Eva, né? Ele coloca uma dúvida, né? Se a gente abrir lá em Gênesis 3,
Ele não cita, mas ele coloca uma dúvida, né? Compartilha aí, Michel. No versículo 2, versículo 1. Ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Ele está citando aqui a palavra de Deus, né, Michel, como você falou. Aí então a mulher vai explicar, né? E ela acaba se atrapalhando aqui porque ela fala coisas que Deus não tinha falado, né? Por exemplo, nem nele tocareis. Né? Não era isso que Deus tinha falado, né? Mas ele pode, né? Como ele falou com o Senhor, né? Só que ele falou, quando ele fala com o Senhor, ele não cita a Escritura completamente, né? Ele cita parte da Escritura, né? Ele cita um salmo ali, ele exclui uma parte, que eu acho que se não me engano, em todos os seus caminhos. Te guardará em todos os seus caminhos, né? Porque assim, o diabo, ele quando ele vai querer enganar as pessoas sobre Deus, ele não começa com uma palavra nova. Ele ele entra nesse mesmo campo, que é se envolver com a palavra de Deus, só que aí ele trabalha para alterar e atacar internamente, vamos dizer assim, a palavra. Eu percebo que ele fez assim com Eva, porque ele citou, no caso aí, não comereis de toda árvore do jardim. Deus disse isso realmente, mas ele pegou desse ponto para colocar uma dúvida no coração dela. E conseguiu enganar. Com o Senhor Jesus, o diabo, ele citou, não sei se foi em um momento só, que ele cita a Escritura, mas com o objetivo do Senhor interpretar para aquela passagem como se ele pudesse fazer a ação que o diabo queria. Então, ele não fala uma palavra nova, mas ele pega aquela passagem ali, agora realmente da Escritura escrita, né? Uhum. E para poder levar um contexto totalmente diferente, com o objetivo de enganar os judeus. Só que aí, como o Senhor é perfeito, ele conseguia devolver com uma resposta utilizando da mesma Escritura, que é até uma lição para a gente também, né? Por isso que a importância, né, irmão, de dividirmos irmãos, dividirmos a palavra de Deus, como está essa orientação em 2 Timóteo 2. Deixa eu ver onde é que está aqui. Dividindo bem a palavra de Deus. Que maneja bem, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Abre o versículo, Michel, que acho que vai aparecer. O dividir é na King James, com certeza, né? Maneja, dispensa. Dividindo. Dividindo. A King James fala dividindo. O Darby fala cutting in a straight line, cortando numa linha reta. Ele fala cortando numa linha. Sabe quando você, talvez pegando uma faca, você corta aquilo exatamente naquele ponto? É isso que significa isso. E é justamente que, como Satanás trabalha hoje também, né? Nós vemos muito de nossos irmãos se utilizando de versículos do Antigo Testamento, ou até do próprio Evangelho, e aplicando como doutrina, e o diabo utilizando, né, atrapalhando, né, a comunhão desses irmãos com Deus,
justamente, olha só que engraçado, né? Justamente por causa de versículos bíblicos, mas o problema não é a palavra de Deus, mas é justamente essa questão aí de não dividir bem a palavra de Deus, não entender bem o que é para o cristão, o que é que a gente pode ver como figura para nós, né, e Deus, e o que é para Israel. E quando se tem essa confusão aí, é justamente o que o diabo gosta de fazer, né? Então ele não vai inventar para começar na base. Ele vai pegar uma verdade de Deus e tentar mudar o seu contexto. Por isso que nós temos que aprender cada dia mais, né, irmãos, para estarmos seguros no Senhor através da sua escritura. Aí o irmão José pergunta essa parte, que eu creio que já foi respondido, né? Aí a segunda é: tivemos exemplos práticos no curso dos tempos? Já falamos isso também. Deus procede o controle dos resultados dos homens e também deve fazê-lo para com o diabo. E com o diabo, o irmão Luiz Amalfi, aí? Irmão, desculpa, eu não acabei não prestando atenção aqui. Você poderia repetir? Peraí. Deus procede o controle dos resultados dos homens e também deve fazê-lo para com o diabo. Sobre os homens a gente conversou o irmão já explicou bem sobre essa questão de Deus com os homens. Então agora a questão é com o diabo, se Deus ele tem um controle sobre ele. Deus, ele controla todas as coisas, né? Toda a criação. E ele controla todas as coisas de maneira que o seu propósito venha a se cumprir, né? Então, isso engloba todas as criaturas, né? Estou com dificuldade de entender a última pergunta do irmão, hein, irmão José? Sobre a questão aqui que o irmão citou como exemplo o Covid. Eu acredito que o irmão quis perguntar, irmão Luiz, se, por exemplo, as pessoas que morreram de Covid na pandemia, seria porque essas pessoas já estavam passando o que não devia, e poderia ser também para um irmão, por exemplo? O irmão conseguiu entender? Mas nós não sabemos, né? Não podemos responder nada a respeito. O Senhor sabe o tratamento com cada um, né? Com certeza. Então, são essas perguntas aqui que o irmão José fez. Ele está pedindo para perguntar sobre a situação de Jó. Ele fez, aí no meio tem uma pergunta sobre Jó. Michel, lê aí. Aonde que está a pergunta? De Jó. Deixa eu ler aqui. Ele pergunta assim: a situação de Jó pode ser citada como sendo o resultado final de sua história, entre parênteses, dado tudo em dobro, como o controle de Deus para o resultado? É a pergunta. Como a gente falou, Deus, ele controla o resultado de todas as coisas, né? Com certeza.
Ele tem esse controle, né? Com toda essa conversa boa a respeito do controle de Deus, né? Sobre tudo, chega até a bater uma vergonha, assim, porque a gente faz tanta bobagem, né? E ainda sabendo, né? Que Deus está no controle, e aí acontece certas coisas assim com a gente vai, assim, como é que eu posso dizer? A gente se desespera, vamos dizer. Como é que eu posso falar aqui? Não confia, né? Não confia no Senhor e, sei lá, faz bobagem, faz besteira. Vai na frente, passa na frente. Já sabendo que o Senhor vai nos ajudar e que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo assim, a gente, né, fica naquela agonia. É meio complicado para falar. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né, é que Deus nos ama. Ele nos ama, e Ele quer que nós descansemos, né? Muitas vezes, como o Dal falou, né, a gente fica querendo fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo, tal, né? E muitas vezes a gente tem que deixar o Senhor agir. Exatamente, ele tem cuidado, né? Ele tem cuidado de nós, né? Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos, né? Porque se a gente vai cuidar de nós mesmos, nós vamos cuidar com uma visão, né? Muitas vezes, como o Michel falou, uma visão terrena, né? O terrenal, puxa, deixa eu cuidar de mim aqui, porque eu estou achando que eu estou precisando de alguma coisa a mais e preciso fazer rápido, né? E não é isso, né, irmãos? O Senhor, ele nos ama e Ele quer, né? Uma coisa, o assunto de hoje parece que o Senhor tem dirigido nesse sentido de nós sermos conformados a Cristo, né? Conformados a Ele. Isso é uma coisa muito, muito importante, né? E à medida que o Senhor vai agindo, né, na nossa vida e nós vamos sendo conformados a Ele, nós vamos vendo como é bom ser conformado a Cristo, né? Como é bom pensar como o Senhor, agir como o Senhor. É bênção para nós, irmãos, né? Muitas vezes a gente, na nossa natureza, né? Vinha alguém falar uma coisa, a gente já saía, falando, não sei o que, é assim, e o que você está pensando? A gente já vai para o lado da confusão, da violência, né? Isso é uma coisa natural no homem, né? Nós somos violentos. E as mulheres são corruptoras. Isso é uma coisa que está na natureza do homem, né? Mulher é sinônimo de corrupção. Homem é sinônimo de violência. Então você vê, ó, pega a história aí, vai ver as mulheres, né? A corrupção, né? Começa com Eva. Né? Começa com Eva, Dalila, como é que é o nome daquela que mandou matar? Jezabel. João Batista, Jezabel, principalmente. Jezabel é o exemplo clássico, né? O maior exemplo. Então, A de João Batista, acho que é Herodina, né? Herodiana. Herodina.
como é que é o nome dela? Eu não me lembro agora. E, você lembra? Herodias. Então, a mulher, ela tem essa figura de corrupção, né? E o homem é violência, né? O homem é violência. Caim. Começa com Caim. Começa com Caim, irmão. Começa com Caim. Violência. O que ele vai fazer? Eu vou matar o irmão. E matei um aqui que pisou no meu pé também. Matei esse que pisou no meu pé e o outro que fez, eu não lembro o que ele fez lá, mas Caim matou ele também, né? Então, essa é a raça humana, né? A raça, os filhos de Adão, eles estão manchados com essas coisas. E o Senhor quer tirar isso da gente, irmãos, né? Ele quer tirar essa corrupção, essa violência, né? E como é que ele vai fazer? Nos conformando a Cristo. Esse é o ponto, né? Nos conformando a Cristo. Ô, Michel, você vê só a última pergunta aqui de José Nilton, e a irmã também perguntou outra coisa aqui. A gente já está no horário aqui, né? São 9h28, né? Mas você poderia ver isso aí, Michel? José Nilton perguntou aqui: todas as passagens que o diabo cita, ele não engana ou distorce a escritura? Ou seja, tem alguma passagem que o diabo cita completa? Vou tentar responder, irmão Luiz. Posso falar? Ou pode, Por favor, pode, por Ó, favor. pelo que eu sei, só há duas passagens que o diabo fala das coisas de Deus, que é com Eva, que a gente mostrou, e com o Senhor Jesus. E nos dois sentidos, independente, irmão, se falou completo, se distorceu, ele quis enganar. Então, não é nem muito o meio, mas o motivo, a motivação dele é enganar. Em João 8, 44, diz que ele é o pai da mentira. Então, o diabo hoje, inclusive, está como um anjo de luz. Então, ele pode realmente, às vezes... Não, eu não vou falar que ele cita porque não está falando assim, né? Mas ele está trabalhando aí como um anjo de luz que, exteriormente, pode enganar muitos pela coisa bela que ele pode ser. Mas ele está enganando, ele é o pai da mentira. Então, eu não vou... Acho que não é questão de responder se ele cita, ou se ele corta, ou se ele fala inteiro ou não. Mas a motivação que ele tem, que é enganar. Isso ele faz muito bem. E a gente precisa tomar cuidado também, irmãos, a gente não ficar ocupados com o mal, né? Nós temos outro objeto a nos preocupar, né? Que é um objeto com quem nós estaremos para sempre, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, assim, de não nos ocupar com o que é mal. Vamos nos ocupar com o que é bom. Não falei irmão, mas é Marcelo Soriano, Soares. Marcelo Soares. Michel, possivelmente essa pode ser a finalíssima aqui. O irmão Marcelo colocou que pode fazer a pergunta para outro momento, por causa do horário. Tudo bem então, Luiz? Pode fazer, sim. Pode fazer de outro Pronto, horário vamos ou pode ver ser aqui. agora? Hein? Pode ser hoje mesmo ou pode... Hoje mesmo? Vamos. Vamos lá, Michel, então. Irmãos, tenho sempre dúvidas quanto à parábola do administrador infiel, em Lucas 16, no versículo 9, quando, na minha versão, o Senhor diz aos discípulos: e eu vos recomendo. Não consigo fazer a ligação com o versículo 10 em diante.
O que o Senhor fala aqui, né? Não que aquilo que ele fez, no versículo 7 e 8, né? No 8 ele fala assim: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Não porque ele fez algo bom, né? Porque ele não fez, com certeza ele estava enganando o, o chefe dele, né? A pessoa para quem ele era contratado ali, né? Tanto assim que ele perdeu o emprego dele aqui, né? Mas o que ele é louvado era porque ele estava fazendo algo injusto, mas pensando no futuro. Então, isso que é o que o Senhor fala no 8, né? E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. A prudência dele foi pensar no futuro, não na atividade dele, né? O que ele fez foi manifestamente errado, mas ele estava preocupado com o futuro, né? Inclusive, depois dessa parábola, também é falado no versículo, a partir do 19, fala de Lázaro e o rico, né? Fala de Lázaro e o rico. E o que está falando de Lázaro e o rico? Está falando que nós não devemos viver apenas para este mundo. Nós devemos viver em vista de algo futuro, né? Então, aquele servo injusto, ele estava injustamente tratando, né, dos bens da pessoa para quem ele trabalhava, mas ele era prudente porque ele estava pensando no futuro, né? E por outro lado, o rico, ele não pensou no futuro, ele viveu para ele mesmo, né? Viveu arregaladamente, né? Se não me engano, é isso que fala. Regalada e esplendidamente, no 19. Né? Então ele viveu, aproveitou a vida, né? Vamos dizer assim, e, né, o senhor fala assim, quanto vale, né? Você ganhar a sua vida e perder a sua alma, né? Então é nesse sentido que fala, né? Então, irmãos, são 9h37. Muito bom hoje aí ouvir essas questões aí sobre a soberania de Deus, né? Esse poder e sabedoria que Deus tem sobre toda a sua criação. Maravilhoso isso. Muito bom. Até pensando aqui, né, quando o irmão começou a falar desse assunto aí, e outros assuntos também que é muito importante para a vida da gente, a gente saber usar os recursos, né, que o Senhor nos permite, saber usar com prudência, né, e para a honra e glória do Senhor, né, usar aquilo que Deus está nos dando, né, tudo, né.
Mas quem sabe pode ficar para a próxima aí. Um assunto desse. O irmão trazer aqui e nos orientar a respeito dessas coisas. Então já podemos encerrar aqui. São 9h38. Wesley, você poderia agradecer, Wesley, para a gente encerrar? Sim, vamos agradecer. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Pai, por esse momento que tivemos aqui juntos, lendo a Tua palavra, Pai, e podendo crescer mais um pouco no conhecimento da pessoa do Teu Filho, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Somos muito gratos a Ti, Pai, por conhecer a Ti, conhecer o nosso Senhor Jesus, todo o Seu amor, a Sua graça, Sua misericórdia, o Seu cuidado para conosco, nos ajudando em tudo, não deixando faltar nada para a nossa caminhada aqui neste mundo e nos proporcionando, ó Deus e Pai, a firmeza na verdade, a fé, para continuarmos caminhando, olhando para o Senhor Jesus e esperando nele. Obrigado, Pai, por tudo isso que tem feito por nós. Agradecemos por esse momento e pedimos também que Tu nos dê uma boa noite de descanso também e um bom dia amanhã, também na Tua presença, ó Pai, e que Tu possas também estar ajudando a todos os irmãos e irmãs nas suas necessidades e dificuldades aqui neste mundo. Esteja fortalecendo na fé, na Tua graça e no Teu amor, ó Pai. Assim, ó Deus e Pai, nós oramos a Ti, pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Boa noite a todos. Irmãos, tchau, tchau, boa noite. Amém, boa Boa noite. noite, Luiz. Boa noite, a irmã Vica. Para a gravação aí, ó. Amém. Oi, Michel, Amém. querido. Boa noite a todos. Para a gravação. Amém. Boa noite a todos.